Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Milton do 5º ano da Rede Municipal de Ensino de Votuporanga. É muito bom estar aqui para falar com vocês mais um pouquinho e hoje nós vamos fazer uma atividade interessante que é para despertar, reviver a matemática. Como assim, professor? Não sei se acontece com vocês, mas tem muitos alunos que eu pergunto assim: ô galera, e aí, vamos para a aula de matemática? Aí a cara mais comum que eu vejo é assim: tem gente que não gosta de matemática. E sabia que eu também não gostava de matemática na época que eu estudava? E você sabe que eu descobri por que eu não gostava de matemática? Porque eu não entendia no que eu iria usar aquilo que estava aprendendo. Por isso o objetivo desta atividade é mostrar para você que tudo que você aprende em matemática tem relação com o seu dia a dia, inclusive com aquilo que você como criança mais gosta de fazer, que é brincar. E por isso, nós iremos hoje fazer um brinquedo, confeccionar um brinquedo, que é esse palhacinho, que pode ser um brinquedo, pode ser um enfeite, pode ser para dar de presente, seja lá aquilo que você desejar fazer. E nós vamos resgatar nesse palhacinho justamente alguns conceitos de matemática, coisas que você não vai nem ter assim, muita noção de como é que pode ter tanta relação assim. Para começar, nós vamos precisar dos seguintes materiais: tesoura, uma cola, de preferência uma cola que cole bem. Vamos precisar também de papel. Eu vou usar aqui, pessoal, papel colorido, mas espera só um pouquinho. Galera, não precisa comprar nada. Tem alguns alunos que não fazem as atividades do vídeo porque não tenho atividade, não tenho material. Para com isso, não precisa. Você pode usar a folha branca mesmo, você pode usar jornal, pode usar revista, enfim. Qualquer material que você tiver em casa, você pode usar para fazer essa atividade, tá? O importante, que é material que você não vai ter como substituir muito, é a tesoura, o lápis de escrever, a régua, a cola. E, no caso, para tornar o papel colorido, o lápis de cor, tá bom? Bem, como eu vou usar o papel colorido para facilitar a nossa vida, nós vamos começar usando 3 cores. E para usar essas 3 cores, eu vou medir esse papel nessa posição, nele que a gente chama de em pé, e vou medir aqui nele faixas ou tiras de 1,5 centímetro. 1,5 centímetro, sistemas de medida. Professor, em 1,5 centímetro, há quantos milímetros? Bem, se você lembrar que em cada centímetro nós temos 10 milímetros, então nós podemos dizer que em 1,5 centímetro teremos 15 milímetros. Por que falamos isso? Bem, qual que é a metade de 10? Não é 5? Se eu tenho 10 em 1 centímetro e metade de 1 centímetro, então eu tenho 10 mais 5, portanto 15 milímetros. Olha o sistema de medida me ajudando a traçar aqui aquilo que eu preciso fazer. Então eu tenho aqui 1,5 centímetro, mais 1,5 dá 3, mais 1,5 dá 4,5, mais 1,5 dá 6, depois 7,5, 9. Ou seja, se eu fizesse 1,5 centímetro vezes 6, eu iria descobrir que eu teria aqui 9 centímetros. Que interessante, hein? Isso significa que em 9 centímetros é possível ter 6 faixinhas. 6 faixinhas para construir aquilo que eu vou fazer aqui, que é o nosso palhacinho. Depois que você fez a marcação toda aqui, nós vamos fazer o que agora? Aqui eu já adiantei o nosso processo, tá? Depois que você fez a marcação, você vai recortar cada uma das faixinhas coloridas. Professor, por que eu vou usar a faixinha colorida? Porque fica mais fácil, mais bonito, mais elegante o nosso trabalho aqui. Agora nós vamos trabalhar com essas faixinhas aqui, com aquilo que nós chamamos de metade, tá? Que é metade mesmo, você se recorda? É tudo aquilo que é dividido por 2, ou repartido ao meio. Então, nesse caso, nós vamos pegar aqui nossa régua e vamos descobrir qual é a metade dessa faixinha. Eu estou observando aqui, olha, que ela tem no total 29 centímetros e 8 milímetros. Então vamos pensar, 29 dividido por 2. Parece ser difícil fazer, então vamos fazer assim, olha,
28 dividido por 2. 28 dividido por 2 é igual a 14. Aí vai ficar sobrando 1 centímetro. 1 centímetro dividido por 2 é igual a meio centímetro. Então eu já tenho 14 centímetros e meio. E aí vai ficar faltando cerca de 3 milímetros. 3 milímetros não, 8 na verdade milímetros. Esses 8 milímetros dividido por 2 é igual a 4. Portanto, nós vamos ter aqui 14 centímetros e 9 milímetros, tá? Dando esse total de 29,8. Então vamos aqui, 14,5, 6, 7, 8, 9. Pronto, tá aqui. Fizemos a marcação então da nossa medida que precisamos como meio. Agora nós vamos começar o processo de colar, tá bom? Usando esse meio, agora eu não preciso medir de novo, é só usar a cabeça. Como elas têm o mesmo tamanho, é só eu colocar uma fitinha perto da outra e eu já vou ter mais ou menos aonde eu vou usar aqui, ou vou colocar a minha bolinha. Lembrando que eu vou usar 2 fitinhas de cada cor apenas por enquanto, tá? Então vamos lá, 2 fitinhas de cada cor. Estou aqui marcando sempre o meiozinho para depois ficar mais fácil para a gente fazer a montagem. Muito bem, pessoal, agora nós iremos fazer a cola. Então lembra aquele pontinho que nós marcamos? Nós vamos pegar esse pontinho e aí nós vamos colocar a nossa primeira faixinha na posição horizontal. Olha aí, gente, lembra de retas, semi-retas, segmentos de reta, posição de reta? Ó, estamos trabalhando aqui com a horizontal. E a próxima que nós vamos colocar em cima, nós vamos colar ela na vertical. Então estamos colando bem na partezinha do meio. Ajusta um pouquinho para ficar certinho. Pronto. Espera uns minutinhos, talvez uns segundinhos, só para ela dar uma boa colada. Agora a mesma coisa, vamos colar o meio, só que agora nós vamos usar a nossa fitinha não mais na posição horizontal ou vertical, nós vamos usar agora na posição chamada diagonal. Olha aí você usando então as posições das retas, hein? Para que eu ia usar isso, professor de matemática? Olha aqui, uma das funções dela. Também vamos fazer a mesma coisa, só que agora nós vamos colocar na diagonal invertida, tá? Fazendo como se fosse aqui um asterisco, tá? Um asterisco. Muito bem. Agora, para colar as duas últimas, nós também vamos colar ela na posição diagonal, só que agora nós vamos mudar o que nós chamamos de ângulo. Lembra o ângulo? O que é o ângulo? O ângulo é aquela distância que você tem, tá vendo aqui, olha? Quando você faz, deixa eu pegar uma aqui que a gente vai dobrar depois. Quando você faz esta dobra, e aí você vai ter 2 segmentos de reta, tá vendo? Ó? 2 segmentos de reta. Esses segmentos de reta, eles têm uma distância de um para o outro. Esta abertura nós chamamos de ângulo. Então nós vamos usar aqui a posição, tá bom? Na posição da diagonal, só que invertendo um pouco mais o ângulo. Talvez essa seja a melhor posição. Vamos dar uma olhadinha. Isso, centralizou, coloca, cola. Galera, não precisa usar o tubo de cola todo, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu estou colocando só um pouquinho, porque se colocar muito ela vai prejudicar o nosso trabalho, a nossa atividade aqui. Muito bem. Agora vamos fazer a mesma coisa. Quem mandou dobrar a outra, viu só? Não presta atenção no que faz, é isso que acontece, que eu ia usar uma, dobrei. Mas está tranquilo, eu tenho outra aqui prontinha, tá? Vamos usar outra aqui e vamos colocar ela também seguindo quase que a mesma posição. Vamos lá, parte central, ajeitar um pouquinho. Pronto. Muito bem. Agora a gente espera um pouquinho, tá? Para que essa cola possa grudar.
E vamos começar a fazer a montagem para ele ficar em pezinho assim. Começando por essas duas, quer dizer, na verdade você pode começar por qualquer uma, né? Eu vou... Não, melhor. Acho que o melhor é a gente começar pela parte de dentro. Sabe por quê? Porque depois essa parte de fora, ela vai sofrer uma menor resistência. Significa que ela não vai precisar fazer tanta força para ficar grudada. Então a gente começa pela parte de dentro, que vai ter uma resistência menor e vai permitir que depois a parte de fora mantenha melhor essa sustentação que a gente quer aqui do palhacinho, tá bom? Então vamos começar. Mesma coisa, faz aqui, já passa um pouquinho de cola aqui na pontinha. E aí agora nós grudamos. Segura um pouquinho. Se tiver um pouquinho de resto de cola limpa. Vamos fazer agora a mesma coisa com o outro amarelo, tá? Vamos. Professor, eu posso fazer um amarelo, um verde? Fica à vontade, tá? Só que lembra dessa força de resistência que eu estou comentando com vocês. Por isso que é melhor talvez começar com a parte de dentro para depois você ir para a parte de fora. Vamos grudar todas. Muito bem, pessoal. Então vai ficar dessa forma aqui a bola em roupa. Ó, não colou direitinho, vamos aguardar. Qualquer coisa, se você tiver algum problema para de repente fazer ela grudar certinho, tá vendo o lápis? Você pode colocar aqui embaixo para servir de apoio e dar uma pressionadinha. Pronto, conseguimos. Então tá aqui, nós temos aqui agora uma figura semelhante a uma esfera, tá bom? Eu disse semelhante porque ela não é completamente perfeita, então significa que ela não pode ser considerada uma esfera propriamente dita, tá bom? Mas ela tem a semelhança de uma esfera. Fizemos isso daqui que vai ser a base do nosso corpo. Agora vamos passar para as construções das mãozinhas, depois vamos fazer as construções dos pés. Deixa eu só me localizar aqui. Pronto. Vamos já fazer dos pés. Olha só, se você pegar esta folha, você vai olhar que ela representa aqui para mim uma folha. É claro que não uma folha grande, né? Mas uma folha pequena. Se eu fizer isso daqui com ela, olha, eu já estou fazendo o que nós chamamos de repartir. Tá vendo? Ó, dividir ao meio. Ao meio. Se eu não separasse essa folha no final do que eu vou fazer aqui, nós estaremos fazendo, sabe o quê? Achando as figuras que têm a chamada simetria, ou seja, o mesmo tamanho, o mesmo formato dos dois lados. Mas como eu vou dividir a folha, então nesse caso aqui, ela não vai acabar sendo uma figura simétrica, mas na verdade vai ser uma duplicação de figura. Ó, duplicação, dobro, hein? Presta atenção. Então vamos lá. Vocês podem desenhar se quiser. Eu vou desenhar para ajudar. Vai. Eu ia cortar sem precisar desenhar, mas antes que alguém falou, o professor não viu como fez, então tá aqui, ó. Vamos fazer os pés. Lembra que os pés e os sapatos do palhaço são grandões, tá bom? Então tá aqui. É como se fosse um ovo mesmo, tá? Fica tranquilo. Agora vamos fazer o nosso recorte. Lembrando, toda vez que for mexer com tesoura, tem que ter a presença de um adulto por perto, tá? E se for tesouras com ponta, só o adulto deve usar, tá bom? E não esqueçam disso, tá? Ai, professor, se é um adulto, por que você está sozinho? Não, fica tranquilo, tá? Tem 50 adultos aqui do meu lado, tá bom? Então, o professor não está sozinho não, tá? Ele não bate bem da cabeça, mas tem gente acompanhando ele, tá? Então vai ficar assim, tudo bem? Agora nós vamos colar esses pezinhos na base. Vamos já até fazer assim, para ficar mais fácil. Já vou colar um pezinho
no outro com uma aberturinha, tá? Como se fosse até uma abelhinha, uma borboleta, né? Vê que figura você acha que isso representa, as asas de alguma coisa. Bem abertinho assim. Vou colocar agora a cola aqui, para que a gente possa colar os pezinhos nele. Novamente vou usar o lápis como sendo o meu auxiliar nessa colagem, tá bom? Achei aqui mais ou menos onde ele vai estar, e aí eu vou forçar a cola. Pronto, conta na sua cabeça até 10, 1, 2, 10, pronto, não precisa ser assim não, tá? Pode contar certinho. Pronto, fizemos aqui o pezinho dele. Agora nós vamos fazer essa parte de cima aqui, que é da veste do palhacinho. Para isso, pessoal, eu vou usar como molde para esse círculo, porque eu não sou bom de círculo, a olho nu assim, vou usar essa canequinha, tá? Você pode usar o que você tiver aí, tá bom? Se for uma garrafa de Coca-Cola é melhor, hein? Mas se não tiver, pode ser também uma canequinha dessa, né? Fraquinha. Da próxima vez que a gente vier gravar a aula, eu vou pedir para que tragam coca para a gente fazer esse tipo de trabalho, viu? Mas já que não tem coca, vamos com uma garrafinha mesmo, com copinho. Vou usar a parte mais larga e vou fazer aqui o meu círculo. Veja que até agora eu não gastei R$1, viu? Por quê? Porque era tudo coisas que eu tinha em casa, tá? Agora nós vamos recortar este círculo. Não se preocupe se o círculo não ficar 100% perfeito, tá bom? Uma pergunta interessante. Nós falamos que fizemos algo que tinha a semelhança de uma esfera, semelhança. Agora eu estou recortando algo que eu chamei de círculo. Qual seria a diferença entre um círculo e uma esfera? O que você acha? Se você pensou na chamada dimensão, parabéns, você acertou. Um círculo ele é formado por duas dimensões, que é comprimento e largura. Mas professor, como é que eu vejo o comprimento e a largura? Aí é um outro papo que a gente precisa depois estudar, que tem a ver com um tal de diâmetro, um tal de raio. Mas ela é uma figura 2D. Já no caso do nossa figura, que parece uma esfera, ela é uma figura em 3D, 3 dimensões. Ela tem altura, comprimento e profundidade. Presta bem atenção, hein? Olha que coisa interessante, matemática na sua vida, hein? Vamos lá então agora? Coloca um pouquinho de cola na base e vamos usar para centralizar. Meu lápis vai ser minha ponta de apoio. Pronto, grudei aqui a chamada cola da minha roupinha de palhaço. Agora nós vamos fazer um tricô diferente. Como assim, professor? Um tricô com faixas de papel. Para isso vamos pegar duas das faixinhas que a gente cortou e eu vou colar uma na horizontal e a outra na vertical, formando como se fosse um L. Como se fosse um L. Pronto. Formei aqui como se fosse um L, tá vendo? Ângulo de 90 graus. E agora eu vou começar a fazer o tricô. Como vai ser isso, professor? Vou pegar essa parte aqui e vou trazê-la para dentro, dobrando como se fosse quadradinhos, tá vendo? E vou fazer isso numa maior extensão possível dela, tá? Finalizado aqui, pessoal, nós vamos cortar aparando as pontas e essa daqui também, tá bom? Aparou as pontas, agora nós vamos finalizar com cola para grudar as duas partes e assim unificá-las. Cola só um pouquinho, não precisa gastar muito. Pronto, fizemos. Ele vai ficar parecendo, olha, como se fosse uma escadinha, tá bom? Ó, como se fosse essa escadinha. Vamos pegar novamente um pouquinho de cola
e vamos fixar na golinha. Isso daqui vai ser o pescoço do nosso palhaço. Agora nós vamos pegar então para fazer os bracinhos dele, tá? Se você quiser fazer os bracinhos antes, para colar antes de pôr a golinha, pode ser. Se não, pode ser do jeito que eu vou fazer aqui, colando os braços embaixo da golinha também, não tem problema. Novamente, vamos duplicar a imagem para ela ficar igual. Vamos dobrar ao meio. Dobrando ao meio, nós conseguimos fazer uma duplicação da nossa imagem. Aqui nós vamos desenhar como se fosse sei lá, um pepino, um chuchu, não sei que coisa isso aqui vai te lembrar. Ó. Nós vamos fazer um pouquinho maior para que ele fique um pouco mais em evidência, tá? E aí na hora do recorte a gente vai acertando um pouco mais aqui. Veja que fazer esse tipo de recorte com o papel dobrado facilita que você tenha depois figuras mais parecidas, tá? Matemática na sua vida, hein? Olha aí, presta atenção como que a matemática ajuda e facilita em coisas do seu dia a dia. Aí nós vamos colocar ele aqui já numa posição que vai ser igual para os dois, tá? Agora vamos pegar um papel branco, tem ele aqui embaixo, e vamos fazer o desenho das duas mãozinhas. Como nesse caso as mãozinhas são pequenas, eu não vou usar esse papelão todo não, tá? Vamos economizar papel. Só lembrando vocês que quando forem usar papéis, principalmente se forem as tais de folha de caderno, de sulfite, cuidado com a quantidade de folha que você usa para não jogar fora, tá? Cada folha dessa que você usa, ela precisa de mais ou menos cerca de quase uma árvore inteira para formar um pedaço de um papel desse tamanho, um pouquinho maior. E para formar talvez até quantidades maiores de papel, vai muito mais árvores. Então, toma cuidado para você não ficar jogando fora papel, usando de maneira desnecessária, tá? Mas também não significa que você não deva querer escrever por causa disso, viu? Vamos agora então fazer a mãozinha. A mãozinha não tem muito segredo. Tá aqui, ó. Essa é a mãozinha. Novamente estou duplicando o desenho para ficar igual. Vou recortar aqui. Agora, para dar aquele tchan na nossa atividade, vamos colar ele de um jeito que ele fique por baixo, tá? Por baixo do papelzinho aqui laranja. Então, vou passar um pouquinho aqui de cola. Agora nós vamos vir aqui embaixo, olha, e vamos colocar a nosso bracinho, tá? Lembra de pôr na mesma posição, viu? Vou usar o lápis como uma base para eu poder colar. Estamos terminando aqui de colar a nossa mãozinha, tá? Nosso bracinho. Veja aqui. Pronto, colou. Agora, pessoal, vamos para fazer a cabecinha do nosso palhaço. Nesse caso aqui, olha, a cabecinha do palhaço, você também pode desenhar, tá? O desenho é muito simples. Você faz aqui como se fosse um chapéuzinho, tá vendo? Ó. Aí você faz aqui uma espécie de um semicírculo, tá? Ó. Agora você vai fazer também como se fosse quase um círculo, mas bem completo assim. Faz o desenho do nariz e aqui você vai trabalhar as bochechas e a boca do palhaço. Tá vendo aqui, ó? Sorriso, né? Porque palhaço chorando não dá, então vamos fazer um baita sorriso. E pronto. Fazemos agora os olhos. Outro olho. Sobrancelhas. E o cabelo dele. Pronto, tá aqui. Como eu tinha que me adiantar para que a gente possa conseguir terminar, eu já fiz o meu aqui, ó, recortado e já até pintei.
Agora nós vamos pegar pode ser esse amarelo aqui mesmo, qualquer um que você quiser, e nós vamos fazer como se fosse um triângulo. Vou cortar ele aqui, que vai ser a sustentação da minha cabecinha, tá? Então eu vou fazer ele como se fosse um triângulo. O triângulo ele tem 3 partes, né? Então eu vou dividir aqui mais ou menos em 3 partes ele, para fazer como se fosse um triângulo. Agora vou colar as duas bases, as duas pontas do triângulo para formar. Ficou meio grande, deixa eu acertar. E agora vamos colar a parte da cabecinha aqui na frente. Vamos colar agora a nossa cabecinha no... Prontinho. Aqui está o nosso palhacinho cheio de matemática para que você possa estar fazendo e entendendo para que eu aprendo matemática. Quanta coisa, hein? Espero que tenham gostado aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Fui.